Olá, doutor Aldrin. Olá, meu bispo, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, muito bem. Prazer Grata estar satisfação, contigo aqui. grata satisfação recebê-lo. Obrigado por atender o meu convite. Prazer é meu, a honra é minha. Poder compartilhar assuntos tão preciosos e que possam trazer vida e saúde para aqueles que estão nos assistindo. Que bênção. Você está em Belo Horizonte, você é médico, pós-graduado em Medicina Bioquímica e Prática Ortomolecular, Nutrologia, Homeopatia e também pediatra com título de especialização pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vindo. É, Doutor, em primeiro lugar, por que a medicina ortomolecular até hoje é tão resistida pela nossa medicina tradicional no Brasil, já que em outros lugares tem status de medicina real? É Ah, isso mesmo? existe sim a questão de você ter resistências, mas, por exemplo, vamos colocar algo que está sendo muito falado hoje em dia. A vitamina D3 é algo que está sendo muito comentado hoje em dia, né? Assim, puxa, todo mundo está Sim. fazendo uso de vitamina D3. Era algo que nós falávamos há 20 anos, pelo menos. Né? A importância da vitamina D3, que na verdade não é vitamina, é um hormônio, e como um hormônio, ela tem uma regulação de mais de 400 genes, e aí isso faz com que ela tenha uma atuação em quase todas as células do seu corpo. E com isso você, então, consegue fazer uma modulação do seu organismo de uma forma em que... eu sempre comparo, assim, a medicina ortomolecular com algo bem interessante. Na medicina convencional, normalmente nós... Imagina assim um terreno, uma árvore e um fruto. A medicina convencional sempre procura abordar a imagem do fruto que está apodrecido, e então você procura eliminar aquele fruto. Então é um antifruto, né? É um antibiótico, é o antiácido, é o antihistamínico, é o antidepressivo, né? Na medicina integrativa, na medicina ortomolecular, que significa na verdade molécula correta, inclusive esse termo foi cunhado por Linus Pauling, um dos prêmios Nobel de Química, em que ele introduziu o conceito da vitamina C, do uso maciço de vitamina C para que você possa ter uma modulação da sua imunidade. Bom, então na medicina ortomolecular você cuida da árvore e do terreno que gerou aquele fruto que estava apodrecido, né? Então essa é a abordagem, você procura não somente tratar os sintomas, mas também tratar a causa. É claro que sempre quando você tem, eu sempre procuro entender a abordagem da medicina integrativa, ou seja, se você perguntar para mim, você usa antibiótico? É claro que eu uso. Se meu paciente está com sintomas, é claro que eu vou usar antibióticos. Se meu paciente está com um quadro alérgico, assim, como urticária, é claro que eu vou usar medicamentos que eles necessitem para aquele momento. Mas eu entendo que a eficácia daquilo deve ser o mínimo possível, eu tenho que usar o mínimo possível. Eu tenho que fazer com que o organismo tenha condições de corrigir as causas que levaram ele a desenvolver alguns sintomas. E essa é a abordagem que hoje nós usamos mais o termo medicina integrativa exatamente para você poder ter uma abordagem que não de competição, mas sim de colaboração, né? Eu trato Correto. Eu muitos li o... pacientes, pois não, Perdão. eu trato muitos pacientes com câncer, sabe, bispo? E assim, os pacientes às vezes chegam para mim, doutor, não quero fazer quimioterapia, não quero fazer cirurgia, tal, tal, tal. E eu sempre oriento assim, falo assim, olha, você está numa guerra, procure usar todos os recursos disponíveis para que você possa realmente vencer essa guerra, né? Quando a gente aborda, então trata o fruto e a gente trata a árvore, né? Então essa é a abordagem que eu sempre explico para os pacientes, né? É importante a gente entender essa questão da colaboração, exatamente por isso, porque às vezes são conhecimentos que são mais anteriores, assim, você começa a colocar conhecimentos novos, né, que estão todos em revistas as revistas médicas assim mais reconhecidas, mas que como você assim trata com elementos em que você não existe interesse da indústria farmacêutica, talvez a resistência se torne maior por causa disso, né? Porque vitamina, aquilo que é criado na natureza não tem patente.
Então, o que não tem patente não tem lucro para a indústria farmacêutica. Então, talvez por isso que há uma resistência maior para que essa visão seja mais amplamente divulgada, né? Eu li os dois livros do Elion Pova quando este era presidente da Associação de Medicina Ortomolecular do Brasil. Sim, O Cérebro Desconhecido, Elion Pova, né? sim. E o livro sobre medicina ortomolecular, que ele vai introduzir o tema. E eu, ouvindo você, lembrei do princípio da microbiologia de Pasteur, que fala sobre tratar o germe, o ambiente do germe, né? Existe um ambiente onde o Isso. germe prospera. Quando você lida com o ambiente onde existe uma facilidade para o germe prosperar, você então impede com que ele venha crescer e venha realmente contaminar a atmosfera. Eu também o princípio do peixe dentro da água. Você coloca um peixe numa água suja, ele fica doente. Quando você tira o peixe e coloca ele de volta, tratado e curado na mesma água, você vai tê-lo contaminado outra vez. Então você precisa trabalhar o Exatamente. ambiente, a atmosfera, a fim de que a pessoa não volte a ficar doente, enferma. Doutor, então não existe uma briga, senão uma indústria. Alguém me disse que a indústria farmacêutica é a sétima cabeça daquele monstro da besta. É uma brincadeira que fizeram comigo outro tempo, que é realmente um interesse muito. É um monstro que luta por mais um centavo de lucro a qualquer custo. Esse não é o capitalismo bíblico, mas o selvagem, o capitalismo de cowboy. Quando conceber, começar a cuidar da saúde, nunca é tarde, porque você também é pediatra, há pessoas que podem começar assim agora, apesar de estar aí bem avançadas em idade. Bispo, então, vamos colocar assim. Imagina a sua vida como... Na Bíblia está escrito em Gênesis 3 que o nosso tempo de vida será 120 anos. E geneticamente está comprovado que nós temos 120 anos de vida, né? Essa é a nossa idade cronológica, né? Assim, eu não sei se Deus vai permitir que eu viva os 120 anos, mas eu estou preparado para viver os 120 anos. Então eu tomo os cuidados para viver os 120 anos. Infelizmente, eu comecei esses cuidados mais tarde. Quando eu comecei a me preparar, assim, o meu Instagram, inclusive, é Metanoia Saúde, porque o Metanoia o Metanoia Saúde é o nosso seminário, aquilo que Deus nos dá de presente, para que nós possamos entender realmente o que é essa vida abundante que Jesus conquistou para nós ali na cruz, João 10:10, né? Eu comecei a me perguntar, eu fazia medicina, como pediatra, fazia medicina convencional, e assim, era aquela coisa, uma criança chegava com um quadro, uma otite, uma gripe, uma bronquite, era um antibiótico, era um corticoide, vamos dizer assim, ela melhorava, 15 dias depois estava de volta. E eu comecei a pensar, meu Deus, medicina não pode ser só isso, eu não posso só tratar sintomas, eu tenho que entender o que é a causa, né? Por isso que eu comecei essa busca, o senhor leu ali as formações, eu comecei a entender, assim, essa questão da diferença da idade cronológica e idade biológica. A idade cronológica é só a data de nascimento. A idade biológica é como está o seu funcionamento. Você vai olhar para a Bíblia e você vai ver a história, por exemplo, de Caleb. Caleb chega aos 40 anos, recebe uma promessa do Senhor, e aí aos 85 anos essa promessa vai se cumprir. E quando ele vem aos 85 anos, ele fala assim para Josué, olha, eu estou tão forte como no dia em que Moisés me chamou. Então o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que ele tinha 85 anos de idade cronológica, mas a idade biológica dele era de um homem de 40 anos. Ou seja, quer dizer, é possível fazer essa chegada aos 120 anos com saúde? Sim. Eu declaro todos os dias que eu quero viver até morrer, eu não quero sobreviver até morrer. A grande maioria de nós hoje, pelo estilo de vida ocidental, tem sobrevivido até morrer. E aí, quer dizer, a nossa idade biológica está sendo maior que a nossa idade cronológica. A maioria das pessoas hoje chega aos 40 anos com uma idade biológica de 85 anos. Né? E quando nós olhamos a nossa... Então imagina um cartão de crédito. Né? Então Deus te dá lá 120 milhões. O que acontece? Do 0 aos 20 anos, nós
Crescemos, porque nós temos hormônio de crescimento, o nosso elástico estica e desestica, né? Imagina assim, sua resposta a estresse, né? Um elástico estica e desestica. Agora, dos 20 aos 40 anos é o que nós chamamos de health span, que é o intervalo de saúde. Aí que a gente gasta todo o limite do cartão. A gente não dorme, a gente se alimenta de qualquer porcaria que tiver, a gente faz todas as coisas que acabam com o limite. Só que aos 40 anos chega a conta do cartão. E aí você começa a pagar juro. Porque você não consegue pagar mais o principal. E aí vem o que nós chamamos já de... Você se expõe às doenças, né? Vem aquela alteração nas funcionalidades, na parte hormonal. Imagina os hormônios assim, aquela orquestra hormonal, como uma fileira de dominó. E os hormônios de estresse, e hoje, basicamente, nossa vida, nós vivemos um padrão de estresse crônico, que é uma deterioração do padrão de estresse fisiológico que Deus havia criado. Deus cria o estresse como um mecanismo de defesa para que a gente possa ter poder para vencer situações de perigo. E hoje nós vivemos uma vida de estresse, não situações de estresse. E aí nós vivemos esse padrão de estresse crônico, fazemos então com que o nosso organismo derrube ali aquela fileirinha de dominó dos hormônios, e esses hormônios começam a fazer pausas, né? O primeiro que para, por exemplo, é o hormônio de crescimento. Tem esse nome porque até os 20 anos faz a gente crescer, depois faz a gente envelhecer. E aí depois começa a cair os outros hormônios, né? E aí quando a gente chega nos 40 anos, na verdade a grande maioria de nós já está exposto a situações em que o seu organismo está muito vulnerável. E aí você começa a ter lesões, né? Então hoje as pessoas já têm muito precoce. Hoje é muito comum as pessoas terem infarto muito precoce, terem quadros, hoje cada vez mais, por exemplo, doenças crônico-degenerativas como Alzheimer, esclerose múltipla, são doenças que a gente não tinha um convívio com elas. Hoje elas passam a ser uma realidade, né? Então, quanto mais cedo você começa a fazer esse cuidado, é claro que você vai colher mais benefícios ao longo do tempo, mas nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Só para constar, Bispo, eu como pediatra, tem um estudo mostrando que, por exemplo, crianças ali do Mato Grosso, uma cidade chamada Lucas do Rio Verde, uma cidade agrícola, próspera, foi feito um estudo sobre o leite materno. E no leite materno havia a contaminação por agrotóxico. Seria o alimento perfeito, mas é o alimento que estava contaminado por agrotóxico, né? A principal causa de câncer hoje em dia, é algo que nós não pensamos muito, mas uma das principais causas de agrotóxico, como desencadeador de câncer, é defensivo agrícola, né? Então, o senhor vê como nós estamos expostos cada vez mais a substâncias que fazem com que nosso organismo envelheça e degenere e crie doenças, né? Eu sempre falo assim, o nosso mundo é tóxico, mas eu não preciso ser, né? Então, esse é o princípio que nós procuramos trabalhar. Você usou um texto bíblico, eu quero usar outros. Isaías 65 fala que aquele que morrer cedo vai morrer com 100 anos. Está falando de um período de tempo onde a longevidade do meu povo será como a da árvore. Deus está falando de uma época em que, ao que nos parece, as pessoas vão querer traduzir isso para o milênio e tal, e eu não vou entrar nesse tema. Mas, ao que tudo nos parece, a gente está descobrindo aí modos novos de viver. Existem diversas ciências trabalhando, terapias importantes acontecendo, células-tronco, biomedicina, toda essa indústria genética, e também, principalmente, essa questão que nós descobrimos em cuidar do corpo. As pessoas estão acordando para a realidade do que faz mal, do que... Hoje a gente tem, por exemplo, supermercados, aqui no Brasil já tem esses lugares onde você compra produtos naturais. As pessoas estão aprendendo também a comprar produtos sem agrotóxicos, produtos orgânicos. Existe uma volta de muita gente hoje para esse aspecto de saúde e de longevidade. A gente vivia aí na idade média, cerca de 40, 45 anos, né? E hoje a longevidade, se eu não me engano, do planeta está em torno de 72 anos, né? No planeta, 72 anos. Então, nós estamos gradativamente aumentando a expectativa de vida, isso já está acontecendo.
Há pessoas mesmo, como o Yuval Noah Harari, que acredita que pela ciência nós vamos criar a imortalidade. Obviamente que isso é cientifismo, a gente não pode ser, Uhum. nesse estado que estamos eternos, seríamos anjos caídos, uma espécie de um Highlander, imagina, com tantos traumas e crises e conflitos emocionais, vivendo em um Uhum. corpo eterno. Precisamos daquilo que a Bíblia chama de dessa transfiguração, né? O mortal se Uhum. revestirá da imortalidade, a corrupção da incorruptibilidade. Cada célula do nosso corpo mortal será vivificada, transformada. Amados, ainda não somos o que haveremos de ser, porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança, a si mesmo se purifica. Então, existe uma teologia própria sobre esse tema. Jesus tem um corpo glorificado, ele entra dentro do cenáculo, não bate na porta. Tomé toca nas suas feridas. É um corpo físico, contudo, glorificado. E todos nós, um dia, depois de ressuscitados ou transformados naquele dia em que Jesus aparecer nos céus, teremos assim também um corpo nessa perspectiva. Mas antes disso, a Bíblia está descrevendo um cenário bem apropriado em que o ser humano vai viver mais. E com o avanço, com todas essas descobertas, essa cronificação de doenças que outrora matavam pessoas, nós estamos vivendo esse cenário, assim, ou o início de algo assim parecido. Há uma possibilidade de a gente viver muito, muito mais tempo. Eu já ouvi, por exemplo, dizer que em 2045 ninguém vai morrer. Conversa, também é um grande exagero. Uhum. Mas ouvi também gente dizer que as pessoas que estão nascendo hoje vão viver 150 anos. O que você pensa disso, doutor? Apóstolo, Bispo, o senhor colocou de uma forma muito, muito correta. Assim, claro que hoje existem tecnologias e existem várias, assim, apostas que vão trazer essa questão de padrão de você aumentar o tempo de vida. É claro que isso existe, né? Mas o senhor colocou uma coisa muito interessante, a questão do ambiente. Assim, eu posso ter a melhor tecnologia, eu posso ter uma Ferrari, mas se a gasolina que eu coloco nessa Ferrari é uma gasolina batizada, a coisa vai ficar complicada, ela não vai funcionar, né? Então, quando a gente fala de ambiente, nós temos que entender aquilo que eu falei de um ambiente tóxico. Por exemplo, nós estamos agora para entrar na tecnologia 5G, né? A tecnologia 5G, em termos de qualidade do que ela vai oferecer, é fantástica. Mas em termos de saúde, o que está se anunciando é algo muito assustador, né? Foi feita uma experiência na Inglaterra em que ligaram por meia hora o 5G e todos os pássaros que passaram pela região onde estava o alcance da tecnologia, eles caíram mortos, né? Então, só para você saber, assim, como isso está aí assustando algumas pessoas que começam a olhar para essa questão, por exemplo, que não é falado. Eletrosmog. Eletrosmog é uma radiação eletromagnética que gera várias doenças no nosso organismo. E nós estamos cada vez mais expostos a isso. Nós temos Wi-Fi, nós temos celular, nós temos torres de alta tensão, nós temos aeroportos, então a luz. Então nós temos hoje várias fontes aí que ambientes contaminados, né? Então assim, eu tenho que ter a consciência de assim, o senhor falou vários textos bíblicos, mas eu quero citar um texto bíblico que está em Romanos 8:11. A Bíblia diz assim, que se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, esse mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal. Então assim, a premissa básica é que eu não posso entender uma visão em que eu só cuido de espírito e de alma e não cuido de corpo. Essa é uma visão grega, não é a visão bíblica. A visão bíblica é espírito, alma, corpo. Então, quando eu tenho essa visão, eu entendo assim que o senhorio de Jesus Cristo está em todas as áreas da minha vida. Espírito, alma e corpo. E aí eu começo a olhar para Jesus e começo a viver o padrão de Jesus para a minha vida. E quando eu vivo isso, eu começo a colocar em prática a alimentação que Jesus fazia, ou seja, ele só comia alimentos que Deus havia criado. Ou seja, ele não tinha essa contaminação por aqueles aditivos alimentares que nós nos expomos diariamente, aquele lixo que nós comemos hoje. Ele dormia, as pessoas hoje não dormem, é um grande problema. A grande maioria das pessoas que chegam no meu consultório tem problema com insônia.
E as pessoas não dormem e não entendem que esse tempo de 1/3 da sua vida você tem que dormir, porque se você não dormir, você vai ser um grande candidato a ter Alzheimer, por exemplo. Jesus tomava água, 70% do seu corpo é água. Se você não toma água e não toma água correta, você vai ter todo o processo de lesão para o seu organismo. Jesus fazia detoxificação, ou seja, ele fazia jejum. Jesus sabia lidar com a ansiedade, porque Jesus não tinha ansiedade, ele já vivia com intensidade, ele fazia algo que era para aquele momento. Então, assim, quando nós olhamos entendemos esse aspecto de ver a realidade de Jesus, é claro que aquilo que chega de tecnologia, você usufrui. O problema é, às vezes eu investi, eu sempre, nas nossas lives, eu e Cristiana, minha esposa, nós comentamos algo interessante agora, que as pessoas não vão envelhecer fisicamente, o aspecto, mas o senhor percebeu que cada vez mais as pessoas estão ficando dementes, sem memória, sem capacidade de raciocínio, esquecendo? É algo que nós temos nessa realidade, porque as pessoas, a minha avó tinha um ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? As pessoas hoje cuidam muito do aspecto exterior, mas o aspecto interior, principalmente a questão de conexões cerebrais, da questão de neurotransmissores, da neuroplasticidade, a questão mesmo dessa inflamação crônica que cada um de nós estamos vivendo, nós, então, pautamos nossa vida para cuidar do exterior, mas o interior a gente não cuida. E aí, como que você vai usufruir de algo que está disponível para você? Então é importante a gente entender assim, que hoje nós temos condições de viver até 120 anos. Temos, mas a grande maioria das pessoas não vive hoje, ela sobrevive, né? A terceira causa de morte nos Estados Unidos é iatrogenia, doença causada por medicamentos e procedimentos médicos. Então, assim, se eu começo a me expor ao uso crônico de medicamentos, isso vai trazer consequências para o organismo, né? Então, você sobrevive, você convive mais tempo com a doença. E não é esse o padrão de Deus, né? Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que eu viva até morrer. Eu entendo sempre assim, eu sempre procuro levar isso para os meus pacientes e para aqueles que eu ministro e levo eu acho que isso é o mais o correto, é o foco correto. Que incrível. Eu na verdade, fico pensando nessas lives que eu estou fazendo essa semana, o quanto que a gente poderia explorar se tivesse mais tempo, porque o tema é muito rico e a gente poderia realmente passar aqui bastante tempo falando sobre isso. Doutor Alden, a cura de toda doença está na natureza? Você é homeopata? Fala para nós. Tudo que hoje, toda patologia e essas disfunções, anomalias, podem ser corrigidas por produtos naturais? Bispo, assim, eu entendo assim a medicina integrativa, né? Assim, por exemplo, um dos grandes medicamentos que existem é a metformina, que é um medicamento para diabetes, mas ele tem um efeito de modulação, tem um efeito anticâncer, efeito antioxidante muito legal, muito bom, né? Então é um medicamento bom. Então eu não posso falar assim, só isso é bom, né? Vamos colocar assim, a cocaína é natural, né? Você entendeu? Não é que tudo que é natural é bom. Então é essa a questão. A gente tem que sempre buscar o equilíbrio, né? Mas até a cocaína claro. pode ser usada não como coisa para cheirar, mas como com um aspecto realmente medicinal, como a própria maconha, que estão querendo agora tratar alguns aspectos mais ligados àquela... eu tenho um deputado aqui que tem um filho com um problema e ele é muito favorável a questão de convulsões, tudo isso. Convulsões, Apóstolo, bispo, essa é uma grande confusão também. Não é aqui a maconha medicinal. A maconha tem duas substâncias. É a substância. Não, a maconha... Eu estou falando de maconha. Só para explicar. Eu estou falando assim, não, só para explicar para as pessoas assim. Pronto, eu estou falando da folha, daquilo que foi feito por Deus e que naturalmente é bom. As escrituras dizem que todas as coisas feitas por Deus são puras, pura para os puros. Né? Paulo disse, eu estou convencido pelo Espírito Santo que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que assim considere impuro. Mas bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Esse é o texto paulino. Não, assim, só para... porque assim, existe uma questão midiática da maconha.
Não é que a maconha é medicinal. Existem duas substâncias da maconha, canabidiol e THC. THC, ele é o efeito tóxico. Canabidiol é efeito terapêutico. Tá? Então, canabidiol é terapêutico. Agora, legalizar maconha para ter efeito terapêutico não é funcional. Uma das principais causas de esquizofrenia é maconha, o consumo de maconha. Tá? Não, Então, assim, eu particularmente sou contra a legalização da maconha. não, mas só para explicar para as pessoas, porque as pessoas às vezes pensam assim, não, tem que legalizar a maconha. É interessante colocar para as pessoas assim, né? Eu sei que o senhor é contra, mas é só para colocar para as pessoas. Ortodoxo. O meu ponto dá para usar a folha do produto no sentido terapêutico em um sentido totalmente correto. Tecnologia, dinheiro, é tudo neutro. Depende da mão de quem está. Se for na mão da pessoa certa, vai ter uma funcionalidade Sim, claro. correta. Assim como também a folha da maconha, a folha da cocaína e tudo mais. Pode ser usado medicinalmente dentro de um aspecto realmente correto, como também pode ser usado para drogar as pessoas e destruí-las. A cocaína é um anestésico, né? Inicialmente era usado como anestésico. Freud usava cocaína, só para ilustrar. Mas assim, como o senhor falou, realmente assim, quando você, na medicina bioquímica, você procura usar os elementos, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, você dá as condições para o seu organismo se recompor. Né? Essa é a premissa básica, né? Então você trabalha bioquímica, você procura dar aquilo que ele conhece, e quando ele conhece algo, você não sobrecarrega o organismo. Na verdade, você faz com que ele funcione de uma forma correta, né? Pensa assim, seu fígado detoxica tudo. Então você tem que limpar esse fígado, né? Você tem que dar produtos que ele conhece para não sobrecarregar. Então quando a gente faz isso, então hoje, por exemplo, você tem modulação hormonal com hormônios isomoleculares, em vez de você usar hormônios sintéticos, né? Que são, se você fosse pensar em termos de uma comparação assim, o hormônio, pensa assim numa porta que você tem uma fechadura, o hormônio, a cópia, a chave original são os seus hormônios. A chave idêntica, a cópia idêntica, são os hormônios isomoleculares. E os hormônios sintéticos são hormônios, aquela chave parecida. Ela entra, vai dar problema. Então hoje você tem a possibilidade, né, de você trabalhar assim, em vez de a mulher fazer, por exemplo, a mulher, vamos colocar assim, fazer reposição hormonal, fazer uma modulação hormonal, assim, de acordo com a necessidade dela. Então existem opções hoje, né? E é essa opção que a gente procura oferecer para os pacientes, né? Você poder fazer algo que traga qualidade de vida para você. E essa é a grande questão, né? O médico, no nosso código de ética, é importante assim frisar que o médico sempre tem que lutar pelo bem-estar do paciente, pela vida do paciente, pela qualidade de vida do paciente. Então, se eu tenho algum recurso que eu posso oferecer para o paciente que vai trazer melhor qualidade de vida, é claro que eu vou procurar fazer isso. Por exemplo, o ozônio é uma das coisas, a ozonioterapia é uma das terapias que é usada em mais de 50 países no mundo e que no Brasil nós temos ainda, desde 75 está sendo usado, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, feito por um economista, mostrou que o uso de ozonioterapia para doenças de coluna, por exemplo, discopatias lombares, reduziria em 85% o número de cirurgias. Então, por que não é utilizado até hoje? Né? Então, existem algumas questões que são fora do escopo da medicina. Não são questões médicas, são questões políticas, que impedem que o acesso a algumas terapias que são ótimas, que já estão comprovadas, mas que infelizmente não podem ser ainda divulgadas ou usadas amplamente. Mas estão sendo gradualmente, a gente tem batalhado bastante para que isso possa ser acessível a toda a nossa população. Está Como seria a aplicação desse ozônio, doutor? Seria auricular, seria injetável, através do sangue? Qual seria o método de aplicação? Bispo, o senhor falou vários métodos e todos eles são fantásticos. Na verdade, é uma mistura, oxigênio e ozônio. O nosso organismo produz ozônio e ele tem um efeito, ele é pró-oxidante. O que ele faz? Ele modula o processo de inflamação no nosso organismo, ele faz o processo de regeneração de tecidos que estão afetados. Então você pode usar o ozônio de várias formas. Auricular, você vai ter, por exemplo, para a parte de quadros de rinite, sinusites,
ou mesmo de quase zumbidos, ele tem um efeito muito legal. O ozônio, a autoimunoterapia maior com ozônio, é essa que o senhor falou, que você faz, tira um pouco de sangue, mistura, faz uma mistura sangue e ozônio, reinjeta no paciente, né, de uma forma, claro, com todos os procedimentos de segurança, tudo. O que ele faz? Ele, sabe o que vai acontecendo quando a gente vai envelhecendo, bispo? Vai fazendo o que a gente chama de fenômeno de rouleau. As hemácias, elas vão empilhando, vai ficando igual moeda, pilhinha de moeda. Quando o ozônio entra, quer dizer, o sangue não chega, os seus tecidos começam a não ficar em hipóxia, ou seja, sem oxigênio. E quando o ozônio entra, ele desfaz essas pilhas aí. Então seu organismo começa a sair do estado de hipóxia. Estado de hipóxia é o estado de quase morte. Estado de hipóxia é o estado em que uma célula cancerígena, que não é uma célula maligna, é uma célula sua que está sofrendo constante agressão, e ela então começa a ter possibilidade de sair do estado de quase morte e voltar a viver, né? É mais ou menos como Jesus fala para Lázaro, vem para fora, sai daí, né? Ressuscitou, vem para fora. E o ozônio também pode ser feito retal, né? Que é uma das formas que a gente faz, que você, além de ter esse efeito ali no sistema gastrointestinal e efeito hepático, tem um efeito sistêmico, ou seja, vai fazer praticamente o mesmo efeito desse ozônio que é feito pelo sistema sanguíneo. E nós temos o ozônio intralesional, que você, por exemplo, em quadros como uma bursite, como uma lesão de joelho, túnel do carpo, tendinites, você aplica no local, né? Você faz a injeção no local e assim a resposta é fantástica. Posso dizer por experiência própria que eu aplico em mim mesmo, né? E a resposta é fantástica. Então, além disso, você tem a água de ozônio, em que você faz o tratamento para feridas, por exemplo, úlceras que não fecham. Você faz o bag de ozônio, a bolsa de ozônio com gás. Você faz o ozônio, a água para limpeza, né? Tem um relato de um paciente com um advogado que ele teve um câncer de esôfago e esse câncer, e ele teve aí cândida orofagiana, esofagiana. E aí isso não curava com nada. E uma médica que fazia uso de ozônio ofereceu para ele, faça uso da água de ozônio, água ozonizada. Bispo, em 3 dias, ele relata no seu livro, é um advogado, então, ele relata que em 3 dias todos os sintomas desapareceram. Só para você entender assim, o potencial que nós temos aí disponível do ozônio. É claro que não é só o ozônio, mas assim, sempre faz parte de um arsenal terapêutico, né? A cândida é uma espécie de fungo? É um fungo. Quando a criança nasce, tem o sapinho, né? Que seria a candidíase. As mulheres que estão com imunidade baixa normalmente têm candidíase vaginal de repetição, né? Então, aqueles corrimentos de repetição. E como é que faz para tirar aquele gosto? Como é que faz para tirar aquele gosto horrível da água do ozônio na água? Não tem jeito. Tirar o gosto, pô. Aí tem que tomar daquele jeito, não tem muito jeito. Eu faço uso disso, tem sido uma bênção para a minha vida. Eu realmente acredito, de maneira prática, pessoal, tem sido muito favorável. E tudo tem também a questão da dose, né, doutor? A gente tem aí, sim, a gente fala que de veneno para remédio depende da dose que se aplica, tem que ter a quantidade e tem que também ter a hora certa, doutor Alden, para algumas vitaminas, por exemplo. A pessoa está tomando vitamina D, tem horário para tomar vitamina D, tem horário para tomar vitamina C, tem horário para tomar zinco, magnésio. Como é isso? Existe um horário para cada suplementação? Como o nosso... é bíblico também, né? Se intoxicando com muita medicação, essa coisa precisa de um equilíbrio também, né? Sim. Nós temos o nosso relógio biológico, né? Então, esse ritmo circadiano, que nós chamamos, ele faz com que exatamente isso que o senhor colocou seja uma premissa fundamental. Então, por exemplo, você tem hormônios em que quem está fazendo modulação hormonal, por exemplo, mulheres estão usando estrogênio. Estrogênio é o hormônio do dia. Você tem que usar de manhã cedo. Progesterona você tem que usar à noite. Porque a progesterona é um hormônio GABAérgico, ou seja, ele estimula sono, ele regula sono. Então, assim, você tem que tomar ele à noite, não pode tomar ele de dia, né? Testosterona, você tem que usar de manhã cedo.
Não pode usar à noite, tem que usar de manhã cedo, porque é relógio biológico. DHEA é um hormônio noturno, você tem que usar ele à noite, né? Então, às vezes eu pego algumas prescrições que está tudo bagunçado. Aí eu falo para você, não, é melhor assim, assim, por causa do relógio biológico, né? Cortisol mesmo, é um hormônio diurno, né? De manhã cedo. Então, existem essas. A vitamina D, o nosso organismo, quando você se expõe à vitamina D, o melhor horário de produção da vitamina D é entre 10 e 4 horas, que é o horário que o dermatologista não gosta. Mas esse é o horário em que a exposição ao raio do sol ela é mais perpendicular, então ela penetra mais profundamente, então aí você estimula a produção da vitamina D. Então, a vitamina D, por exemplo, não adianta você usar alguns hormônios se você não tiver gordura. Porque são hormônios lipossolúveis, eles precisam de gordura para ser metabolizados pelo organismo. Vitaminas. Vitaminas A, D, E e K, elas precisam de ser ingeridas com gordura. Senão não vai ter aquela absorção que você espera. Cúrcuma mesmo, né? As pessoas hoje estão tomando cúrcuma. Né? Cúrcuma precisa de gordura, se não tiver não absorve, é 20% só. Então assim, não, estou tomando com água. Não vai absorver. Né? Então tem esses cuidados, são importantes. A vitamina C, assim, o nosso organismo absorve em média 300 miligramas a cada hora, né? Então, assim, não adianta você tomar uma mega dose, vou tomar 5 gramas de vitamina D, vai para o seu xixi, né? Não vai ser absorvido. É interessante você fracionar mais vezes a vitamina D, a vitamina C, perdão, para que o seu organismo possa absorver de uma forma correta, né? Então, exatamente essa questão do relógio biológico é muito importante. Incrível isso, porque o meu povo continua perecendo por falta de conhecimento, né? Essa coisa da verdade, do conhecimento da verdade nos liberta, de fato. Então, por último, eu queria bater um papo aqui bem longo, eu acho que o assunto ele merece, acho que as pessoas estão super empolgadas para poder participar. Pessoalmente, eu estou aprendendo muito. Eu fiz agora um exame recente de DNA para ver o que meu organismo absorve, o que é favorável. Foi um exame que eu mandei para a Itália, inclusive eu vou entrevistar essa nutricionista que fez esse exame amanhã à noite. Ele aponta alguns caminhos, né, de como lidar com essa questão nutricional, como você foi feito e customiza, personaliza o tratamento. O que você acha disso? Bispo, esse é o caminho agora, né? A gente procura, na medicina integrativa, a gente procura exatamente essa customização. Porque cada paciente, dentro da homeopatia, por exemplo, a gente tem um termo chamado idiosincrasia. Ou seja, a sua característica... Por exemplo, se eu tenho um quadro alérgico, é diferente do seu quadro alérgico. Por exemplo, uma comparação. Cada pessoa tem a sua idiosincrasia, a sua individualidade. Né? Então, quando você faz essa customização, essa individualização, você começa a entender quais os caminhos que você pode bloquear. Por exemplo, essa questão do DNA, a gente tem que sempre pensar assim, o fator genético de uma doença, ela fica no máximo, por exemplo, de um câncer, de no máximo 10%. Né? 90% é fator ambiental, ou seja, estilo de vida. Então pensa assim, genética é gatilho. Agora, o que aperta o gatilho é seu estilo de vida. Né? Então, se você sabe o que está na sua genética, puxa, eu tenho tal gene, por exemplo, ApoE, é o gene em que você tem aí uma predisposição aumentada para Alzheimer, para doenças cardiovasculares. Então, se eu tenho essa ApoE ativa, então o que eu vou fazer? Eu vou usar os mecanismos para que eu não aperte o gatilho. Isso é medicina individualizada, isso é customização. É claro que é muito melhor eu prevenir uma doença do que tratar uma doença. Incrível, incrível. Doutor Aldrin Marchal, muito obrigado. Grata satisfação recebê-lo aqui. Metanoia Saúde, você sabe que eu tenho 2 livros escritos com o nome Metanoia. Sim, claro. E a gente tem uma série de produtos sobre esse tema. Tem até o Meta Café, né, que é o meu café, eu amo café. E é um prazer recebê-lo aqui. Você estaria conosco na Conferência Modeladas esse ano em abril. A conferência mudou de data para novembro.
Eu espero poder tê-lo aqui em novembro conosco, para poder falar às mulheres sobre saúde. Estaremos juntos, apóstolo, bispo, com certeza. Doutor Aldo, Se muito Deus permitir. obrigado. Um forte abraço, uma ótima noite. Igualmente, Deus abençoe.